Amante inocente complica a vida do patrão, mas sua revelação deixa todos em choque. Ricardo era o cara mais admirado da pequena cidade de Santa Clara. Empresário aclamado, dono de uma rede de restaurantes que sempre estavam lotados. Ele era o exemplo do sucesso. Todos falavam do seu carisma contagiante e da forma como, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, ainda conseguia cativar a cada cliente. Mas por trás daquele sorriso havia um segredo profundo. Ele levava uma vida dupla. À noite, após fechar um dos seus estabelecimentos, Ricardo se encontrava com Isabel, uma jovem garçonete de olhos vivos que sonhava com a vida, mas desconhecia suas camadas mais sombrias. O encanto do romance era prisional. A cada encontro, um aperto no peito de Ricardo crescia, como se a cada beijo ela desnudasse uma parte de sua alma que ele nunca soubera que existia. No entanto, um dia, a rotina tomou um rumo inesperado. Um boato começou a circular na cidade. Isabel, a ingenuidade em seu olho. A revelação chegou como um soco no estômago. Isabel é a filha de Miguel, um ex-parceiro de negócios que Ricardo traiu anos atrás. O choque reverberou não só entre eles, mas na cidade inteira, que respirava o escândalo. O rosto de Isabel se desfez em lágrimas e medo, e para Ricardo, aquele que considerava ser o dono de seu próprio destino, tudo começava a desmoronar. Como pude ser tão cego? Ele pensou, o coração acelerado e a mente girando em um turbilhão de emoções. O restaurante que antes era um palco de amor agora se tornava um labirinto de mentiras. O olhar de Isabel, uma mistura de amor e dor, parecia perfurar suas defesas. Ele se viu paralisado, com um nó na garganta, enquanto a verdade ameaçava engoli-lo. Todos os seus amigos, todos os seus negócios, sua reputação, tudo estava em jogo. Murmúrios ecoavam na cidade. Algumas pessoas riam, outras falavam em choque, mas a maioria só sentia uma mistura de surpresa e condenação. Mas as coisas não pararam por aí. Um antigo adversário de Ricardo, Carlos, que tinha prometido vingança depois de ser deixado de lado nas parcerias de negócios, começou a se mover nas sombras. Ele sabia do segredo, sabia da fraqueza de Ricardo e estava decidido a usá-la. Cada passo de Carlos era como um peso a mais no peito de Ricardo, que se questionava: até onde você iria por amor? O que começou como um romance frágil, agora era uma rede complexa de afeições e traições, com cada fio se tornando mais tenso. No fundo, Ricardo sabia que precisava escolher. Seria capaz de enfrentar seu passado e os segredos que o cercavam para manter Isabel ao seu lado? Ou o peso da culpa o jogaria de volta à solidão? Enquanto a tensão aumentava, o amor entre eles parecia uma chama vacilante em meio a uma tempestade. E então, ao olhar para Isabel sob as luzes tênues do restaurante, a pergunta pairou no ar, insustentável. Até onde ele iria para proteger o que havia construído e o amor que agora estava em... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo piscava, os olhos marejados, enquanto a realidade pesava sobre seus ombros. O restaurante, uma vez vibrante,
agora parecia um cemitério de risos e promessas quebradas. A mão de Isabel tremia ao tocar a mesa. Ele podia sentir as correntes da desilusão prendendo-os. E se Carlos souber de tudo? Pensou, a cabeça girando em círculos. A tensão no ar era palpável, o nosso sufocante que não se dissipava. Num ímpeto, o telefone de Ricardo vibrava na mesa. Ele hesitou, o coração batendo forte. O número era desconhecido, mas algo dentro dele gritou para atender. Ele respirou fundo, pegou o celular e ouviu. A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro, mas a mensagem clara como cristal. Ricardo, você precisa saber de algo. É sobre Isabel. O mundo pareceu parar. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula, um frio escorrendo pela espinha. A resposta foi cortante. Alguém que pode te ajudar, mas não sem acreditar em seus segredos. Isabel não é quem você pensa. Oh! O celular quase escorregou de suas mãos. Ricardo olhou para Isabel, a luz suave do restaurante refletindo em seu rosto. Poderia ser? Ele queria gritar, perguntar, mas o nó na garganta o impediu. O que quer dizer? Exigiu. A voz atravessou a linha mais uma vez. Encontre-me no parque à meia-noite. Lá você terá respostas, mas saiba, tudo o que você conhece pode mudar. Isabel observava, a angústia em seu olhar crescia como sombra. Ricardo fechou os olhos, um convite para desaparecer da realidade. O que se desenhava à sua frente era um abismo, mas ele estava preso na dúvida. O que poderia ser tão devastador que colocasse em risco tudo o que estava construído? E ainda assim, a necessidade de entender a verdade o puxava para o desconhecido. As horas se arrastaram, cada minuto um martírio. Assim que a noite caiu, Ricardo sentiu o peso de cada escolha nas costas. Ele saiu do restaurante e, antes que se desse conta, estava em direção ao parque. A lua iluminava seu caminho e o vento frio cortava como navalha. Ele olhou para todos os lados, sentindo-se como um fugitivo em sua própria vida, e então ele ouviu um círculo de vozes. Ele se aproximou. O grupo era formado por velhos conhecidos, todos amigos, todos sussurrando. À medida que seus olhos se ajustavam à luz tênue, o que viu o deixou paralisado. Carlos estava lá, não como um adversário, mas como convidado de honra. O passado não perdoa, Ricardo, Carlos disse, um sorriso maquiavélico nos lábios. O que aconteceu a seguir foi abrupto. Isabel surgiu no centro do grupo. Não estava sozinha. Ao lado dela, Miguel, seu pai. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem que ele havia traído, a alegação de perdão. E agora os dois juntos? Você realmente não sabia? Miguel disse, com uma frieza glacial. Isabel sempre esteve a par de tudo. A ligação dela com você era parte do nosso plano. Um misto de raiva e confusão tomou conta de Ricardo. A traição ecoava na sua mente. Poderia aquele amor que ele sentia ser uma arma? Ele queria gritar, mas as palavras morreram em seu peito. A verdade desmoronava, e uma onda fria de desespero o envolveu, enquanto olhava para Isabel, agora transformada de amante a cúmplice. Você não pode ter certeza de nada que pensa saber. Com o coração em frangalhos, a cena diante de Ricardo parecia um labirinto sem saída. Um único pensamento pulsava. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir quem realmente eram aquelas pessoas que o cercavam? Um amor construído sobre mentiras. Ele se viu em um turbilhão de emoções, sem saber se podia confiar em quem estava ao seu lado.
o passado, o presente e agora um futuro incerto. O que viria a seguir? O que aconteceu a seguir foi como um soco no estômago. Ricardo mal teve tempo de processar o que Miguel havia revelado. O ar ao seu redor parecia se condensar, tornando tudo pesado e opressor. Ele olhou para Isabel, buscando algum vestígio de inocência, mas a expressão dela era uma máscara de frieza que só aumentava sua angústia. "O que você fez, Isabel?" Ele sussurrou, a voz quase se quebrando. As palavras saíram como um grito silencioso. Carlos soltou uma risada cínica. Surpreso? Não devia. O coração dela sempre foi a carta na manga. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando de satisfação. "Você sempre foi um pouco ingênuo, Ricardo. Se ele tivesse te contado isso antes, talvez você não tivesse caído na armadilha." Cada palavra de Carlos era um golpe, e a desilusão consumia Ricardo como um incêndio. Isabel então deu um passo à frente, os olhos brilhando com um misto de desafoto e determinação. "Não sou a traidora que você pensa. Estávamos juntos. Tudo foi uma armadilha, mas não do jeito que você imagina." Ela olhou para o pai, sua voz cheia de uma fervorosa defesa. "Você não sabe tudo, Ricardo. Não sabe o motivo pelo qual estamos aqui." Mas antes que pudesse terminar, o som de sirenes cortou a noite. O grupo ficou paralisado, os rostos virando-se em direção ao barulho crescente. A luz azul e vermelha iluminava o parque, a agitação se espalhando como uma onda. A tensão cresceu, e a expressão de impaciência de Miguel se transformou em desespero. "Temos que sair daqui, agora!" Ele puxou Isabel pelo braço, mas Ricardo já estava atordoado demais para se mover. "O que está acontecendo?" Ele gritou, mas a cidade estava à beira de um colapso. Carlos sorriu, como se fosse uma celebração. "A sua vida vai se desfazer diante dos olhos, assim como o que você planejou para mim há anos." Ele afastou-se levemente, todos os olhares agora fixos nos policiais que cercavam o parque. O pânico se instalou. A multidão começou a se agitar. O que estava acontecendo? O que Carlos tinha se referido? Mas a bomba veio a seguir. Um policial se aproximou, acenando para Ricardo com um olhar grave. "Ricardo Almeida?" ele perguntou. "Precisamos que você venha conosco. Há um mandado de prisão contra você." Os mundos de Ricardo e Isabel desmoronaram instantaneamente. O quê? Ele nem tinha ideia do que Carlos tinha tramado, mas a fúria e a traição de seus próprios entes o sufocaram. "Por quê? Isso é um erro!" ele gritou, mas as mãos firmes do policial foram como grilhões, levando-o para longe de Isabel. Ele olhou para ela, seu rosto refletindo confusão e desespero. "Não, Isabel!" As palavras saíram de sua boca como um grito rasgado. Os olhares da multidão o seguiam, murmúrios começando a surgir à medida que a cena se desenrolava. "Você sabe que não fiz nada! Me ajuda!" E enquanto o levavam, a certeza de que seu amor forjado sobre mentiras agora estava mais distante do que nunca, começou a se consumir. Ricardo virou-se uma última vez, os olhos fixos em Isabel, que parecia presa em seu próprio pesadelo. A luz da lua lançava uma sombra ameaçadora, e no fundo, ele percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas o amor ou a traição. Havia segredos que poderiam arruinar vidas inteiras. No final, quem está realmente jogando com as cartas? Ele pensou. Um nó se formando em seu estômago, enquanto o futuro pairava como uma nuvem negra acima de sua cabeça. Mas uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para desvendar essa trama inesperada e salvar o que restava de sua dignidade? Ricardo se viu cercado pela multidão, o peso das mãos do policial como grilhões, arrastando-o para longe de Isabel. O olhar dela, uma mistura de confusão e desespero, se fixava nele.
como se sua presença pudesse ser a salvação naquele mar de incertezas. Mas o que aconteceu a seguir foi como um choque elétrico. Das sombras do parque, uma figura emergiu, correndo em direção ao caos. A silhueta se tornou mais clara enquanto se aproximava. Um rosto que Ricardo conhecia, mas jamais esperaria ver ali. Ana, a ex-melhor amiga de Isabel e confidente secreta, parecia mais agitada do que nunca. Seu cabelo desgrenhado balançava ao vento e os olhos, normalmente calorosos, estavam arregalados de alarme. "Ricardo, não!" ela gritou. Temos que ir agora, não é seguro aqui." Os olhares da multidão se voltaram para ela, murmurando em descrença. Mas para Ricardo, tudo o que havia construído nos últimos dias parecia desmoronar novamente. "O que você está fazendo aqui, Ana?" Ele queria entender, mas o tempo parecia correr contra eles. Antes que ela pudesse responder, o clima mudou novamente. Com um abrupto alvoroço, um carro apareceu. As luzes da sirene iluminando tudo com uma cor avermelhada e azulada que refletia no rosto de Isabel. O policial que segurava Ricardo se virou, enquanto outros agentes se posicionavam, prontos para conter qualquer ameaça. Foi nesse momento que Ana avançou, puxando o braço de Ricardo com força. "Você não entende, não é só sobre você, Isabel. Há coisas maiores acontecendo aqui. Como assim?" Ricardo questionou, sem compreender. Mas naquele instante, a confusão se transformou em terror, quando Ana estendeu a mão e revelou algo que fez o estômago de Ricardo dar voltas. Um pendrive. "Isto é uma prova. O que Miguel e Carlos estão fazendo é muito mais complicado do que você imagina. Eles estão armando contra você." A voz de Ana estava carregada de urgência. A multidão ao redor começou a se agitar, tornando a situação ainda mais eletrizante. Os olhos de Miguel se estreitaram e seu sorriso se foi. "Você não deveria ter vindo aqui, Ana." A intensidade do olhar do ex-parceiro o deixava claro. Ele não estava brincando. "Você não faz ideia do que está se metendo." Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora retumbou e o chão vibrava sob os pés de todos. A cena virou um caos absoluto. Barulhos, gritos, tudo se misturava em pânico e confusão. A multidão se dispersou como folhas ao vento, enquanto as pessoas tentavam encontrar abrigo, e as sirenes pareciam tocar uma sinfonia macabra. Ricardo, perdido na confusão, segurou o pendrive com força, a revelação de Ana martelando em sua mente. "O que está acontecendo?" ele gritou, buscando um rosto familiar em meio ao tumulto. Sua cabeça girava com as informações, a traição de Carlos, o cerco da polícia, e agora um novo jogo em andamento. "Você precisa saber que Isabel não é só filha de Miguel. Ela tem um papel nessa história que vai muito além do que você consegue ver." Ana sussurrou, mas o alvoroço a tornou quase inaudível. Ricardo olhou para Isabel, a expressão congelada no rosto dela. O que mais ele não sabia? As perguntas queimavam em sua mente, e conforme o caos se desenrolava ao seu redor, ele percebeu que o amor que sentia por Isabel poderia ser apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais sombrio do que o que imaginara. Assim, enquanto o pânico se espalhava, Ricardo se viu à beira de uma revelação devastadora. Ele segurou aquele pendrive como se fosse a única corda a que poderia se agarrar. "O que você sabe, Ana? O que está acontecendo?" E naquele instante, a questão pairou no ar, pesada como um aço que caía. O futuro se tornava mais incerto, e com ele a integridade de tudo que Ricardo acreditava ter construído. Ele precisava saber até onde iam os jogos que aqueles ao seu lado estavam dispostos a jogar. Enquanto os gritos ressoavam e o caos tomava conta, ele se perguntava: o que mais ele estava prestes a descobrir?
Ricardo se viu cercado pela multidão. O peso das mãos do policial, como grilhões, arrastando-o para longe de Isabel. O olha. Mas o que aconteceu a seguir foi como um choque elétrico. Das sombras do parque, uma figura emergiu, correndo em direção ao caos. A silhueta se tornou mais clara enquanto se aproximava. Um rosto que Ricardo conhecia, mas jamais esperaria ver ali. Ana, a ex-melhor amiga de Isabel e confidente secreta, parecia mais agitada do que nunca. Seu cabelo desgrenhado balançava ao vento e os olhos, normalmente calorosos, estavam arregalados de alarme. "Ricardo, não!" ela gritou, a voz rasgando o silêncio como um grito de dor. "Temos que ir agora! Não é seguro aqui!" Os olhares da multidão se voltaram para ela, murmurando em descrença. Mas para Ricardo, tudo que havia construído nos últimos dias parecia desmoronar novamente. "O que você está fazendo aqui, Ana?" Ele queria entender, mas o tempo parecia correr contra eles. Antes que ela pudesse responder, o clima mudou novamente. Com um abrupto alvoroço, um carro apareceu. As luzes da sirene iluminando tudo com uma cor avermelhada e azulada que refletia no rosto de Isabel. O policial que segurava Ricardo se virou, enquanto outros agentes se posicionavam, prontos para conter qualquer ameaça. Foi nesse momento que Ana avançou, puxando o braço de Ricardo com força. "Você não entende. Não é só sobre você e Isabel. Há coisas maiores acontecendo aqui." "Como assim?" Ricardo questionou sem compreender. Mas naquele instante, a confusão se transformou em terror, quando Ana estendeu a mão e revelou algo que fez o estômago de Ricardo dar voltas. Um pendrive. "Isso é uma prova! O que Miguel e Carlos estão fazendo é muito mais complicado do que você imagina. Eles estão armando contra você." A voz de Ana estava carregada de urgência. A multidão ao redor começou a se agitar, tornando a situação ainda mais eletrizante. Os olhos de Miguel se estreitaram e seu sorriso se foi. "Você não deveria ter vindo aqui, Ana." A intensidade do olhar do ex-parceiro deixava claro. Ele não estava brincando. "Você não faz ideia do que está se metendo." Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora retumbou e o chão vibrava sobre os pés de todos. A cena virou um caos absoluto. Barulhos, gritos, tudo se misturava em pânico e confusão. A multidão se dispersou como folhas ao vento, enquanto as pessoas tentavam encontrar abrigo e as sirenes pareciam tocar uma sinfonia macabra. Ricardo, perdido na confusão, segurou o pendrive com força, a revelação de Ana martelando em sua mente. "O que está acontecendo?" ele gritou, buscando um rosto familiar em meio ao tumulto. Sua cabeça girava com as informações. A traição de Carlos, o cerco da polícia e agora um novo jogo em andamento. Você precisa saber que Isabel não é só filha de Miguel. Ela tem um papel nessa história que vai muito além do que você consegue ver. Ana sussurrou, mas o alvoroço a tornou quase inaudível. Ricardo olhou para Isabel, a expressão congelada no rosto dela. O que mais ele não sabia? As perguntas queimavam em sua mente, e conforme o caos se desenrolava ao seu redor, ele percebeu que o amor que sentia... "O que você sabe, Ana? O que está acontecendo? É hora de você descobrir a verdade." Ana começou, mas foi interrompida por um grito distante. O som agudo cortou o ar como uma faca. Um corpo caiu e Ricardo girou apenas para ver Carlos crumado no chão, uma expressão de choque congelada em seu rosto. O sangue começava a se espalhar ao redor dele. A cena congelou. O botão de pânico apertado. O agito da multidão cessou.
todos ficaram paralisados, os olhos fixos no corpo inerte. Isabel desabou, coberta por um manto de horror, enquanto Ana recuava, o pendrive quase escapando de suas mãos. Carlos! O que aconteceu? Ricardo sussurrou, a mente em colapso. Um frenesi de vozes e gestos tumultuava ao fundo, mas tudo quanto podia ouvir era um zumbido. Ele olhou para a expressão de desculpas e a frieza, mas na mente algo já começara a se arranhar. O que Carlos sabia? O que ele armara? Você precisa saber. A voz de Ana era apenas um eco distante, enquanto os sussurros agora tomavam a forma de acusações. Ricardo, a verdade é que Carlos sabia que você não é o único envolvido nessa situação. E Isabel, ela não é somente a filha de Miguel, mas sim a verdadeira mente por trás de tudo isto. Ela estava manipulando cada um de nós. As palavras de Ana atingiram Ricardo como uma flecha. A última peça do quebra-cabeça se encaixava. Mas isso não poderia ser verdade. Ele olhou novamente para Isabel, agora mergulhada em desespero. Não pode ser, pensou. Uma segunda explosão de sons cortou o ar novamente, mas agora o medo não era apenas do que viria. Era a traição. O amor que parecia verdadeiro se tornava uma armadilha, e o panorama à sua frente se tornava uma rede de sombras. A dúvida pairava como um peso letal, o que realmente acontecera naquela noite. O que mais havia na mente de Isabel? O embate entre amor e lealdade iniciava uma tempestade, e Ricardo se encontrou no olho do furacão. O que mais ele estava prestes a descobrir? Ricardo se sentia preso em um turbilhão de emoções. As palavras de Ana ecoavam na sua mente como um tambor, cada batida batendo mais forte que a anterior. Isabel manipulando, ele pensou. Mas antes que pudesse questionar tudo, o som de mais sirenes cortou o ar. O caos aumentava ao seu redor, as pessoas se movendo como formigas desorientadas, enquanto ele tentava processar o que acabara de ouvir. Ricardo, você precisa confiar em mim. Ana insistiu, pegando seu braço. O olhar dela estava cheio de desespero e urgência. Carlos sabia que você não estava apenas envolvido no jogo. Ele armou uma emboscada para você. Miguel, que estava próximo, soltou uma risada sarcástica. Ei, os dois estão perdidos, não sabem o que estão fazendo, nem o que enfrentam. Ele parecia quase satisfeito com a confusão. O sorriso dele era gelado, como se estivesse desfrutando do desespero alheio. Ricardo não sabia se confiava em Ana ou não. A imagem de Isabel, tão perto, tão cheia de dor, parecia se desvanecer, enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente. Ele espreitou dentro dos olhos de Isabel, sem saber se a verdade que ela escondia era a resposta ou a armadilha. Isabel, o que está acontecendo? Ele precisava da verdade. A tensão entre eles crescia, e o que uma vez foi amor, agora era um campo de batalha. O olhar dela se endureceu, e por um momento ele viu o que parecia ser medo, mas também determinação. Antes que a atmosfera tensa pudesse se dissipar, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. Todo o parque parecia vibrar. As luzes das sirenes giravam e mudavam de cor, criando um espetáculo surreal em meio ao caos. E então, na confusão, uma sombra começou a se mover rapidamente em direção a eles. Ricardo virou-se apenas para ver alguém gritando. Era uma mulher,
com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, atravessando a multidão. Parem! Vocês têm que ouvir! Ela parecia estar em estado de choque, e Ricardo teve um arrepio ao reconhecê-la. Era Clara, a antiga funcionária de Miguel, alguém com quem tinha se cruzado em negócios anos atrás. Mas o que ela estava fazendo ali? Clara! O que está acontecendo? Ele não conseguia compreender o que se desenrolava. Mas antes que pudesse ouvir mais, a mulher olhou para Isabel e então, em um ato desesperado, gritou: "Você precisa entender, Isabel. Você é..." E a frase se perdeu em gritos e agitação. Mas a expressão do rosto de Clara era de pura revelação. E foi nesse instante que o mundo de Ricardo desabou. Um tiro ecoou. O som cortante fez todos congelarem. O estalo foi seguido de um grito gutural. Ricardo virou a cabeça, apenas para ver Miguel caindo no chão. Uma poça de sangue se formando rapidamente ao seu redor. "Não!" Isabel gritou, e tudo virou um turbilhão. O pânico tomou conta, as pessoas corriam em todas as direções. Ana puxou Ricardo pelo braço. "Temos que sair! Agora!" O corpo de Miguel ainda estava imobilizado e a imagem de Isabel se contorcendo de desespero o assombrava. A mulher em choque que havia revelado tanto, agora desacreditada em meio ao fim daquele ato sombrio. Ricardo sofreu uma onda de emoções, impotência, confusão e, finalmente, um raio de esperança ao escutar a voz da verdade. Ele olhou para Isabel, lembrando-se de cada momento que passaram juntos. Mas agora, com Miguel abatido diante da cena caótica, as revelações iam muito além do que ele poderia imaginar. "Isabel, o que você sabia?" Ele perguntou, as palavras surgindo forçadas pela pressão do pânico. Mas antes que ela pudesse responder, o céu escureceu quando uma nuvem pesada de incertezas os encobria. A conexão entre eles parecia ter sido desintegrada à medida que uma revelação mais sombria era pressagiada. "Havia mais em jogo do que apenas o que aconteceu entre nós", pensou Ricardo, deixando uma pergunta pendurada no ar. Até onde todos estavam dispostos a ir para buscar a verdade? E o que mais ele ainda estava prestes a descobrir que poderia mudar tudo? Ricardo se sentia preso em um turbilhão de emoções. As palavras de Ana ecoavam na sua mente como um tambor, cada batida batendo mais forte que a anterior, Isabel manipulando. Mas antes que pudesse questionar tudo, o som de mais sirenes cortou o ar. O caos aumentava ao seu redor, as pessoas se movendo como formigas desorientadas, enquanto ele tentava processar o que acabara de ouvir. "Ricardo, você precisa confiar em mim", Ana insistiu, agarrando seu braço. O olhar dela estava cheio de desespero e urgência. "Carlos sabia que você não estava apenas envolvido no jogo. Ele armou uma emboscada para você." Miguel, que estava próximo, soltou uma risada sarcástica. "Ei, vocês dois estão perdidos, não sabem o que estão fazendo, nem o que enfrentam." Ele parecia quase satisfeito com a confusão. O sorriso dele era gelado, como se estivesse desfrutando do desespero alheio. Ricardo não sabia se confiava em Ana ou não. A imagem de Isabel, tão perto, tão cheia de dor, parecia se desvanecer enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente. Ele espreitou dentro dos olhos de Isabel, sem saber se a verdade que ela escondia era a resposta ou a armadilha. "Isabel, o que está acontecendo?" Ele precisava da verdade. A tensão entre eles crescia, e o que uma vez foi amor agora era um campo de batalha. O olhar dela se endureceu, e por um momento ele viu o que parecia ser medo, mas também determinação. Antes que a atmosfera tensa pudesse se dissipar, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. Todo o parque parecia vibrar. As luzes das sirenes giravam e mudavam de cor, criando um espetáculo surreal em meio ao caos. E então,
Na confusão, uma sombra começou a se mover rapidamente em direção a eles. Ricardo virou-se, apenas para ver alguém gritando. Era uma mulher, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, atravessando a multidão. Parem, vocês têm que ouvir. Ela parecia estar em estado de choque, e Ricardo teve um arrepio ao reconhecê-la. Era Clara, a antiga funcionária de Miguel. Alguém com quem tinha se cruzado em negócios anos atrás. Mas o que ela estava fazendo ali? Clara, o que está acontecendo? Ele não conseguia compreender o que se desenrolava. Mas antes que pudesse ouvir mais, a mulher olhou para Isabel e então, em um ato desesperado, gritou: "Você precisa entender, Isabel. Você é..." E a frase se perdeu em gritos e agitação. Mas a expressão no rosto de Clara era de pura revelação. E foi nesse instante que o mundo de Ricardo desabou. Um tiro ecoou. O som cortante fez todos congelarem. O estalo foi seguido de um grito gutural. Ricardo virou a cabeça apenas para ver Miguel caindo no chão. Uma poça de sangue se formando rapidamente ao seu redor. "Não!" Isabel gritou e tudo virou um turbilhão. O pânico tomou conta. As pessoas corriam em todas as direções. Ana puxou Ricardo pelo braço. "Temos que sair! Agora!" O corpo de Miguel ainda estava imobilizado, e a imagem de Isabel se contorcendo de desespero o assombrava. A mulher em choque que havia revelado tanto, agora desacreditada no meio daquele ato sombrio, Ricardo sofreu uma onda de emoções. Impotência, confusão e, finalmente, um raio de esperança ao escutar a voz da verdade. Ele olhou para Isabel, lembrando-se de cada momento que passaram juntos. Mas agora, com Miguel abatido diante da cena caótica, as revelações iam muito além do que ele poderia imaginar. "Isabel, o que você sabia?" ele perguntou, as palavras surgindo forçadas pela pressão do pânico. Mas antes que ela pudesse responder, o céu escureceu, quando uma nuvem pesada de incertezas os encobria. A conexão entre eles parecia ter sido desintegrada. À medida que uma revelação mais sombria era pressagiada, havia mais em jogo do que apenas o que aconteceu entre nós, pensou Ricardo, deixando uma pergunta pendurada no ar. Até onde todos estavam dispostos a ir para buscar a verdade? E o que mais ele estava prestes a descobrir que poderia mudar tudo? Antes que pudesse processar tudo, uma gritaria irrompeu do lado de fora do parque. A multidão, antes em choque, agora estava fugindo em pânico. Então, como se o caos já não fosse suficiente, um grupo de homens encapuzados apareceu do nada. "É isso! Peguem eles!" Um dos homens gritou e a cena se transformou em um frenesi de movimento. A adrenalina disparou e o medo se espalhou como fogo. Ricardo apercebeu-se de que a situação fora do comum estava prestes a ficar ainda mais violenta. "Ricardo, vá! Agora!" Ana gritou, enquanto empurrava Isabel na direção oposta. Mas ele hesitou. A cena parecia um pesadelo, mas a urgência impeliu como um ímã. Ele viu Isabel ser puxada por Ana e o grupo de homens se aproximando. E não havia tempo a perder! "Isabel!" Ele gritou, a voz quase se perdendo no tumulto. No entanto, a última visão que teve dela era de um olhar aterrorizado e uma mão estendida em direção a ele, enquanto era levada para a segurança. O que estava acontecendo? Ricardo se sentiu completamente perdido. O intruso em um jogo que parecia muito maior do que ele. Ele atravessou a multidão em fuga, escapando das garras do pânico. Mas a dúvida continuava a crescer dentro dele, como uma sombra. Cada passo levava para mais longe de respostas. E aqueles homens traziam mais segredos do que ele poderia imaginar. O que mais havia por trás daquela noite?
Ele se perguntava enquanto o destino se desenrolava diante dele. Queria correr, mas as pernas pareciam coladas ao chão. Ana puxava-o com força enquanto a multidão se aglomerava. Mas ele só conseguia pensar em Isabel. O que estava acontecendo com ela? Um pensamento terrível se estabeleceu. E se tudo o que sentia por ela fosse parte de um plano? Havia mais em jogo do que eu imaginava. Ricardo sussurrou para si mesmo, sentindo medo apertar seu peito. Mas o momento de reflexão foi rapidamente interrompido quando os homens encapuzados se aproximaram ainda mais, agora mais determinados. "Peguem ele!" um deles gritou, e a tensão atingiu um pico insuportável. Ricardo olhou para Ana, que tinha os olhos arregalados de pânico. "Ricardo, vamos!" Ele realmente precisava fugir, mas antes que pudesse dar um passo, uma explosão de luz iluminou a escuridão do parque. E então, como um relâmpago cortando o céu, tudo mudou. Do fundo da multidão, um grito cortou a noite. "Para, não podem!" Era Clara, que outros estavam tentando puxar para longe. Mas o que mais chamou atenção foi o que veio a seguir. Uma figura emergiu da escuridão e todos pararam. Isabel! O coração de Ricardo parou. Aquele grito, repleto de dor e desespero, veio de sua amada. Ela estava correndo em direção a ele, cabelo bagunçado e expressão de determinação. Mas havia algo em seu olhar que o deixou paralisado. Um brilho de raiva. De controle! "Ricardo, não!" ela gritou. Mas o desespero nas palavras não combinava com a segurança em sua postura. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, confusas, e o que parecia ser um momento de heroísmo se transformou em um pesadelo. "Você não pode confiar nela!" Ana gritou, mas a advertência foi percebida tarde demais. Isabel avançou em direção a Ricardo e, num movimento incrivelmente rápido, puxou algo do bolso. Uma arma. O mundo ao redor dela parecia parar. O silêncio se espalhou como uma onda de choque. "Isabel, o que você está fazendo?" Ele mal conseguiu se mexer. O que ela queria? "Desculpe, Ricardo", disse ela, a voz trêmula, mas a expressão decidida. "Mas eu não posso deixar que você descubra a verdade. Preciso proteger o que construímos. Ou o que você acha que construímos." Com a arma em mãos, as revelações começaram a jorrar como uma torrente. Carlos, Miguel, Ana, eles não são os verdadeiros vilões. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Ricardo estava paralisado. O tempo parecia correr ao contrário. As palavras de Isabel penetravam em sua mente, desafiando tudo o que ele havia acreditado. A mulher que ele amava, que era seu refúgio em tudo isso, agora se tornava a maior ameaça. "Ao seu lado, eu fiz o que precisava para sobreviver", ela continuou, a tensão vibrando em suas palavras. "Miguel e Carlos não eram apenas meus pais. Eu sou a herdeira de um legado de poder. E você, Ricardo, é uma peça nesse jogo." A multidão se agitou e murmúrios de descrença começaram a surgir. O choque cobria o ar como uma neblina. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo que parecia real estava desmoronando diante de seus olhos. "Você planejou tudo isso?" Ricardo perguntou, a voz falhando, o desgosto transparecendo em cada palavra. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão foi ouvida e gritos de medo ressoaram mais uma vez. A segurança do parque estava quebrada. Tudo desmoronava. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O pânico tomou conta dos que ainda estavam ali. E enquanto a verdade e as mentiras colidiam, Ricardo se viu à beira do abismo que separava o amor da traição. "Isabel, o que você vai fazer?" ele gritou, sentindo o desespero subir como uma onda. "A escolha é sua, Ricardo. Você se junta a mim ou vai embora para a zona de guerra que criei?" Ela olhou nos olhos dele
E naquele momento, ele percebeu que a verdade poderia ser mais destrutiva do que qualquer arma. A pergunta pairava no ar, inabalável e cortante. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir o que realmente estava em jogo? Ricardo se sentia preso em um turbilhão de emoções. A imagem de Isabel sendo levada e o corpo de Miguel caindo ao chão ainda pairava em sua mente. Ele queria correr, mas as pernas pareciam coladas ao chão. Ana puxava-o com força, enquanto a multidão se aglomerava. Mas ele só conseguia pensar em Isabel. O que estava acontecendo com ela? Um pensamento terrível se estabeleceu. E se tudo o que sentia por ela fosse parte de um plano? Havia mais em jogo do que eu imaginava. Ricardo sussurrou para si mesmo, sentindo medo apertar seu peito. Mas o momento de reflexão foi rapidamente interrompido quando os homens encapuzados se aproximaram ainda mais, agora mais determinados. Peguem ele! Um deles gritou, e a tensão atingiu um pico insuportável. Ricardo olhou para Ana, que tinha os olhos arregalados de pânico. Ricardo, vamos! Ele realmente precisava fugir, mas antes que pudesse dar um passo, uma explosão de luz iluminou a escuridão do parque. E então, como um relâmpago cortando o céu, tudo mudou. Do fundo da multidão, um grito cortou a noite. Para! Não podem! Era clara que outros estavam tentando puxar para longe. Mas o que mais chamou a atenção foi o que veio a seguir. Uma figura emergiu da escuridão e todos pararam. Isabel! O coração de Ricardo parou. Aquele grito repleto de dor e desespero veio de sua amada. Ela estava correndo em direção a ele. Cabelo bagunçado e expressão de determinação. Mas havia algo em seu olhar que o deixou paralisado. Um brilho de raiva? Dê controle! Ricardo, não! Ela gritou. Mas o desespero nas palavras não combinava com a segurança em sua postura. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, confusas, e o que parecia ser um momento de heroísmo se transformou em um pesadelo. Você não pode confiar nela! Ana gritou. Mas a advertência foi percebida tarde demais. Isabel avançou em direção a Ricardo e, num movimento incrivelmente rápido, puxou algo do bolso. Uma arma. O mundo ao redor dela parecia parar. O silêncio se espalhou como uma onda de choque. Isabel, o que você está fazendo? Ele mal conseguiu se mexer. O que ela queria? Desculpe, Ricardo, disse ela, a voz trêmula, mas a expressão decidida. Mas eu não posso deixar que você descubra a verdade. Preciso proteger o que construímos, ou o que você acha que construímos. Com a arma em mãos, as revelações começaram a jorrar como uma torrente. Carlos, Miguel, Ana, eles não são os verdadeiros vilões. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Ricardo estava paralisado. O tempo parecia correr ao contrário. As palavras de Isabel penetravam em sua mente, desafiando tudo o que ele havia acreditado. A mulher que ele amava, que era seu refúgio em tudo isso, agora se tornava a maior ameaça. Ao seu lado, eu fiz o que precisava para sobreviver. Ela continuou, a tensão vibrando em suas palavras. Miguel e Carlos não eram apenas meus pais. Eu sou a herdeira de um legado de poder. E você, Ricardo, é uma peça nesse jogo. A multidão se agitou e murmúrios de descrença começaram a surgir. O choque cobria o ar como uma neblina. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo o que parecia real estava desmoronando diante de seus olhos. Você planejou tudo isso? Ricardo perguntou, a voz falhando, o desgosto transparecendo em cada palavra. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão foi ouvida, e gritos de medo ressoaram mais uma vez.
A segurança do parque estava quebrada. Tudo desmoronava. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O pânico tomou conta dos que ainda estavam ali. E enquanto a verdade e as mentiras colidiam, Ricardo se viu à beira do abismo que separava o amor da traição. Isabel, que você vai fazer? Ele gritou, sentindo o desespero subir como uma onda. A escolha é sua, Ricardo. Você se junta a mim ou vai embora para a zona de guerra que criei? Ela olhou nos olhos dele e naquele momento ele percebeu que a verdade poderia ser mais destrutiva do que qualquer arma. A pergunta pairava no ar, inabalável e cortante. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir o que realmente estava em jogo? E foi quando tudo parecia estar à beira do colapso que uma nova sombra surgiu. Um homem alto e imponente apareceu por trás dos encapuzados. Ele tinha um olhar penetrante e seus olhos que pareciam saber de tudo. Dentro de um instante, ele ergueu as mãos e gritou: "Parem! Isso é muito maior do que vocês imaginam!" Ricardo congelou. "Quem é você?" O homem não respondeu, mas olhou diretamente para Isabel, e o que veio a seguir fez o coração de Ricardo disparar. Você não pode fazer isso. Não agora. A verdade que você esconde está prestes a vir à tona." Isabel hesitou, e nesse segundo de dúvida, tudo mudou. A porta girou, e naquele momento, a multidão parou, prendendo a respiração. E o que derrubou a máscara da vida dupla de Ricardo não foi apenas a traição que ele enfrentava, mas a verdade que envolvia todos ao seu redor. "Vocês não são quem pensam ser", disse o homem. E as palavras pairaram como uma bomba prestes a explodir. Naquele instante, tudo o que Ricardo pensou que conhecia se desfez. E uma única pergunta ecoou em sua mente, enquanto a verdade escorregava entre os dedos. Quem realmente estavam jogando o jogo? Ricardo sentiu a tensão cortar o ar como uma lâmina. A arma na mão de Isabel tremia ligeiramente, e o olhar dela entre raiva e desespero paralisou todos ao redor. Ele tinha que agir rápido. "Isabel, escuta! Isso não é você!" Sua voz saiu quebrada. "Largue isso! Esta não é a solução!" Ele respirava fundo, tentando encontrar uma forma de alcançá-la. A multidão estava em silêncio, cada um preso em sua própria agonia, sem saber como reagir. Clara, que havia gritado antes, agora estava em um canto, observando a cena, nervosa, mas atenta, como se soubesse que um movimento errado poderia custar caro. "Você não entende, Ricardo. Eu tenho que proteger nós dois." A voz de Isabel era uma mistura de fervor e desespero. Ela se movia, avançando um pouco, e a tensão aumentava. O ângulo do cano parecia mais ameaçador a cada segundo. "Proteger? Isso é um erro." A adrenalina corria em suas veias e ele se pôs entre ela e os encapuzados. "Isabel, você não precisa fazer isso. Há outro jeito. Podemos sair juntos, longe desse jogo, você e eu." A hesitação nos olhos de Isabel foi visível. O conflito interno dela era palpável, e por um breve instante ele viu a mulher que amava se revelando por trás da máscara de manipulação e poder. Mas foi então que o homem imponente, que estava observando todo o desenrolar da cena, deu um passo à frente, como se fosse um palco. "A verdade não pode ser escondida, Isabel. Você sabe que logo tudo isso vem à tona. Todos vocês vão ter que escolher o lado certo da história." O caos palpável começou a desmoronar, e Ricardo percebeu que essa era a oportunidade para alcançar Isabel. Ele precisava arriscar tudo por ela. "Isabel, escute, o amor que temos é mais forte do que qualquer plano. Largue essa arma e venha comigo. Nós podemos vencer isso juntos. A verdade, a verdadeira verdade, vai libertar você." Ela hesitou.
a mão baixando ligeiramente. O peso do que estava fazendo te estava esmagando, e ele viu uma lágrima escorregar por seu rosto. Mas eu não tenho escolha. Miguel, Carlos, eles não vão deixar você em paz. E eu não posso deixar que eles destruam o que construímos. Você é mais do que isso, Isabel. Você não precisa se sacrificar por algo que não faz parte de você. Ele falava com uma urgência que enchia o espaço entre eles. A escolha é sua, não deles. A multidão começou a murmurar em escolha. As pessoas ao redor se movimentavam entre o medo e a esperança. O pensamento de uma nova realidade começava a arder em seus corações. Ricardo olhou nos olhos de Isabel. O que ele viu ali tinha um brilho de amor, mas também dor. Não deixe o medo decidir por você. Largue a arma! Isabel olhou para ele e uma expressão de batalha estava presente. Por um momento, tudo parou. Um segundo se estendeu, e então, diante do olhar de todos, a arma caiu de suas mãos. O impacto do metal contra o chão ecoou como um sino de liberdade. Ricardo teve um sentimento de alívio misturado ainda com incerteza. Isabel queria se libertar, mas o peso do passado ainda estava presente. Você fez a escolha certa. Agora vamos resolver isso juntos, ele murmurou, dando passos em direção a ela. Os encapuzados se moveram, mas o homem imponente levantou uma mão. Parem! O verdadeiro jogo ainda não acabou! O ar ficou denso novamente e a revelação pairou entre eles. Então o que vocês realmente querem? Ricardo perguntou, desafiando as sombras ao redor. A respiração de Isabel se acelerou e a presença de Carlos e Miguel pairava invisivelmente. O homem olhou para os dois. Poder. E vocês têm a chave. Mas o que escolherem vai determinar se conseguem escapar disso. Ricardo sabia que a luta estava longe do fim, mas finalmente tinha Isabel ao seu lado. O que havia pela frente ainda era incerto, mas estavam juntos. E assim, a tela se fechou no clímax do drama. Uma nova jornada esperando para ser desvendada. E você? O que acha que vai acontecer a seguir? O que você faria na posição deles? Estou curioso para ouvir suas opiniões e teorias nos comentários. Não fique de fora e deixe seu like nesse vídeo. E lembre-se, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos vamos continuar essa jornada.